aqui, Jesus. Programe-se e participe. Dia 15 de novembro, grande inauguração do novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na rua Doutor Fonso 140. Não perca. Você está na AD Belém FM, São Paulo. A paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, não é qualquer paz, é a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Robson de Magalhães e nós estamos aqui ao vivo na rádio AD Belém, 80.9 FM, iniciando mais um EBDcast, falando acerca das lições da nossa tradicional e abençoada escola bíblica. E nesta noite, mais uma vez, eu quero louvar o nosso Deus por você que nos acompanha, tanto na rádio como também pelas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos dialogando acerca das lições 7 e 8 da revista de adultos. Quem pode me acompanhar pelas redes sociais? A revista que está em minhas mãos, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nós estamos com os nossos comentaristas já postos para poder comentar, sempre ávidos, para podermos crescer juntos. Então já quero aqui rapidamente agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que sempre tem nos abençoado, e também ao nosso vice-presidente, o pastor José Wellington Júnior, que é o nosso pastor setorial ali em Guarulhos, que já veio ao programa e nos abençoou com um excelente diálogo. E eu já quero aqui saudar, bem-vindo ao meu querido amigo, pastor John Robson. Não sei porquê, o Robson, pastor John, eu acho que ele me atrai mais. Muito boa noite, meu amigo, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Robson, meu quase xará na íntegra, né? Pastor, a todos os componentes aqui, daqui a pouquinho o pastor Zedequias estará por aqui também. Doni, que Deus continue abençoando sua vida grandemente, muito obrigado pela oportunidade que está sendo viabilizada por intermédio aí do comando técnico. Quero agradecer nosso pastor José Wellington Júnior, agradecer também Márcio Melo. Oh, é verdade, Márcio nosso Melo, chefe, que tem sido canal de bênção na nossa vida, canal de bênção para a vida do povo de Deus e especialmente para aqueles que gostam de estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista. E hoje estaremos mais uma vez nesse propósito, falando, anunciando, proclamando o Evangelho de Cristo e falando muito sobre missões. Exatamente. E eu aqui já quero saudar com muito carinho aquele que não é um convidado, meu amigo, pastor Zedequias Trajano, secretário de planejamento da Sename, que é um órgão responsável por missões do nosso ministério, que gentilmente, pastor John, aceitou o convite. E o homem ali está armado, está ali com a Bíblia, com a lição, com o seu tablet e sempre muito entusiasmado para poder nos ensinar acerca dessa pauta que marca a vida do nosso querido pastor Zedequias. Meu amigo, Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso EBDcast. Paz do Senhor, pastor Robson Magalhães, pastor John Robson, Aldoni e a todos que estão nos ouvindo. Nós queremos cumprimentar também o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. É um prazer, um privilégio estar aqui. Eu não vim ensinar não, vim para aprender também com vocês aí. A Escola Bíblica Dominical é a escola que nunca tira férias, né? A escola que faz parte da vida de todo crente, que nós desde criança frequentamos e tem sido uma bênção para a nossa vida também. Exatamente. Pastor Zedequias, o que é mais interessante é que para os professores, pastor John, ele trabalha antes em preparar a lição, durante quando ministra e depois em refletir se faltou algo para os alunos. Então aquele trabalho que nunca para. E eu também aqui quero saudar
muito com a paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso querido Doni, que sempre ali está por trás, eu falo assim, de todos os equipamentos e tem sempre nos abençoado. Paz do Senhor Jesus, Doni, tudo bem? Amém, querido. Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mandar um abraço também para o nosso amigo Márcio Melo, que viabilizou esse trabalho. Ele sempre está nos apoiando e dizendo, vai por esse caminho, olha, é dessa forma, que é a pessoa da comunicação. Bom, então eu já quero aqui destacar que os nossos ouvintes, eles podem sempre participar com perguntas, ou você pode entrar no YouTube, Rádio AD Belém, você pode fazer a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube, na Rádio AD Belém, e acompanhar as imagens, caso você deseja, ou caso você queira acompanhar pelo Facebook. Pelo Facebook, você também pode estar acompanhando as imagens, deixar ali o seu recado, o like, que sempre nos ajuda, ou você pode também enviar mensagem via WhatsApp, DDD 11 20 81 0475, DDD 11 20 81 0475, envia a tua mensagem. Se você tiver dúvidas, pode enviar, que os nossos comentaristas certamente irão abençoar a tua vida. Eu quero aqui já, de uma forma introdutória, conversar com o nosso pastor Zedequias, pastor John, que é um dos responsáveis pela Sename. Então, sempre tem recados, coisas importantes para poder falar acerca desse departamento que é imprescindível. Se a igreja existe, pastor Zedequias, é para fazer missões. Então, quais são as questões introdutórias acerca do Sename que o senhor deseja enfatizar, por favor? Muito bem. Pastor, primeiramente eu quero agradecer ao nosso presidente da convenção, pastor José Wellington Costa Júnior, que tem sempre abençoado a Sename. A Sename é um órgão da nossa convenção geral. É um órgão responsável por promover missões, assessorar as igrejas no tema de missões. E eu vejo assim, com grande alegria, esse trimestre que tem por tema justamente de missões. Aliás, pastor Robson, pastor John, foi através do nosso conselho consultivo que nós fizemos esse pedido à CPAD, ao nosso presidente do conselho administrativo, que é o pastor José Auleto Bezerra da Costa, e o doutor Ronaldo, que é o diretor executivo da CPAD. Nós tivemos uma reunião em março, fomos lá na CPAD, e esse conselho consultivo de missões, que também é da CGDB, que tem por presidente o pastor Pedro Inácio, fizemos esse pedido, juntamente com o pastor Saulo Gregório, que é o diretor executivo da nossa Secretaria Nacional de Missões, a Sename, para que fosse introduzido ainda este ano o tema de missões. E fomos atendidos, estamos felizes, porque missões e escola bíblica dominical andam juntos, Desde muito cedo eu aprendi o seguinte, que a escola bíblica dominical ela tem 3 funções principais. É claro que tem outras. Primeiro, formar o caráter de Cristo na vida do aluno. Segundo, preparar obreiros, inclusive obreiros para a missão. E terceiro, a evangelização. Então a EBD, ela ensina ao mesmo tempo que evangeliza. E nós queremos também, pastor, nós trazemos aqui, inclusive, uma mensagem do pastor Saulo Gregório, inclusive ele está exatamente agora participando de um simpósio nacional na cidade de Castanhal, nossa igreja lá, Assembleia de Deus, em Castanhal, no Pará. Vai até o dia 12 esse simpósio nacional, mas ele mandou uma mensagem, para os ouvintes, para todos aqueles aqui da rádio, que estão acompanhando a rádio, a nossa RBC aqui da Assembleia de Deus Belenzinho. Exatamente, então nós estamos aqui na Rádio AD Belém, estamos ao vivo, e o Doni vai disponibilizar agora a mensagem do nosso pastor Saulo, que gentilmente gravou esta mensagem. Quem está acompanhando, pastor John, pela internet, ou Facebook ou YouTube, pode acompanhar as imagens, e quem está na rádio ouvirá o nosso pastor Saulo destacando pontos fundamentais acerca da EBD quando se trata de missões. Amém? Vamos acompanhar então o nosso pastor Saulo? Eu sou Saulo Gregório, secretário executivo da Sename, órgão oficial da CGDB, e gostaria de estar parabenizando a nossa CPAD pela iniciativa de lançar o trimestre
falando sobre missões. Também está parabenizando o nosso amigo pastor Wagner Gabi, foi o comentarista dessa revista, da Escola Dominical, falando sobre missões, e por sinal, um excelente material que ele nos trouxe com bastante conhecimento da área, ele que há muitos anos vem fazendo o trabalho missionário, ama missões, tem missões no coração. Que Deus abençoe, pastor Gabi, que Deus continue te usando e que esta visão missionária não saia do seu coração. Grande abraço, receba aí os meus cumprimentos. Seja Deus abençoe nosso pastor Saulo, sempre muito ativo quando se trata de missão. Também tem outro recado acerca da Sename, né, pastor? É verdade, pastor. A Sename, ela tem feito uma campanha todo ano, com o apoio do nosso pastor presidente, pastor Hélio Júnior. Essa campanha chama-se Eu Faço Missões, que tem por objetivo justamente arrecadar fundos para investir na obra missionária. Todo o valor arrecadado, pastor, será devolvido para a missão em forma de projetos. Então, hoje, inclusive, está acabando esse prazo, lógico, se alguém sentir desejo de continuar contribuindo, fique à vontade, né? Nós temos aí o Pix, que é justamente, deixa-me ver aqui, justamente o CNPJ da nossa Sename, né? E os irmãos podem contribuir até hoje, ou se quiser continuar, mas a campanha ela começou justamente no dia 10 de junho, né? E vai se estender até hoje. Então nós temos aqui o Pix, pastor, que é o CNPJ da Sename, 14-923-863/1000 ao contrário 45. Aí quem não utiliza Pix, gostaria de fazer um depósito direto, é o Banco Bradesco, agência 7111, a conta corrente 236868, dígito 4. Então, excelente. Esse valor ele vai ser analisado por esse conselho consultivo e será devolvido em forma de projetos para as igrejas que participarem dessa campanha. Excelente. Se o Doni puder disponibilizar, eu gostaria apenas de enfatizar, porque nós vamos falar exatamente sobre isso. Você que deseja contribuir com missões, o Pix é 14-923-863/1000 ao contrário, traço 45. Você que está acompanhando nas redes sociais, você está observando, e se você conseguiu anotar, é só botar um pouquinho que você consegue acompanhar. Para quem está na rádio, eu vou mais uma vez aqui enfatizar: 14.923.863/1000 ao contrário, traço 45. Agora, se deseja fazer diretamente no Banco Bradesco, é a conta da própria Sename, agência 7111, conta corrente 0236-868-4. Mesmo pode contribuir com qualquer tipo de valor, né, pastor? R$5, R$10. Qualquer valor, pastor. Qualquer valor que a pessoa sentir no coração, né, pode depositar à vontade e Deus vai abençoar com certeza. E mesmo que o prazo venciou hoje, a pessoa pode continuar contribuindo, não tem problema nenhum. Contribuindo, não tem problema, né? Estipulamos essa data por uma questão de agenda, mas a pessoa tem liberdade de continuar depositando esses valores, né? Excelente. É importante contribuir, né, pastor John? Importante contribuir nesse trabalho lindo de missões realizado pela Sename e que tem muitos frutos, não é não, pastor? Sim, pastor. Quanto tempo já tem esse trabalho da campanha? Todo ano tem, né? Todo ano, pastor. Essa campanha ela começou em 2017. A nossa Sename, ela tem um dia especial de missões, que é o segundo domingo de setembro. Então, durante vários anos, esse segundo domingo de setembro é considerado o Dia Nacional de Missões. Na gestão do pastor Hélio Júnior, consequentemente a gestão do pastor Saulo Gregório, foi estipulada essa campanha que começa bem antes e depois do prazo, que é setembro, né? Para que possamos arrecadar muito mais e podemos apresentar projetos missionários. Esse valor, pastor, ressalto mais uma vez, não fica um centavo na Sename. As igrejas que participaram, elas vão apresentar projetos. Em janeiro será aberto essa janela para que os irmãos, as igrejas, apresentem projetos missionários. Esse conselho consultivo que falei agora há pouco, ele vai analisar, são vários pastores de todo o Brasil, vão analisar os projetos
e aqueles que forem mais pertinentes, mais abrangentes, serão contemplados com um valor de no mínimo R$5.000. Às vezes alguém está precisando de um barco lá na Amazônia, um motor, alguém que precisa de uma moto lá na África para se deslocar, tanto no Brasil como fora do Brasil. São vários projetos missionários que são contemplados, pastor. Inclusive, se a pessoa quiser ver quais foram os projetos já contemplados, pode entrar no site www.eufacomissões, ou seja, o C sem o cedilha, né? eufacomissões.com, e você vai ver lá, desde 2017, todos os projetos que foram aprovados, os valores que foram arrecadados, e você poderá conferir, então, no www.eufacomissões.com. Perfeito. Então, que Deus possa ajudá-los, ainda mais pelo que nós estaremos conversando nesta noite. Deixo, portanto, iniciar com uma pergunta aos senhores. Qual a importância deste tema, nesse trimestre, aos alunos das escolas bíblicas dominicais, senhores? Amém. Pastor, missões, ela sempre fez parte da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, como toda igreja, ela é gerada por causa de missões. A igreja do Senhor foi gerada porque o nosso missionário maior, Jesus, fundou a igreja. Então a igreja nasce em missões, ela cresce em missões e ela tem essa responsabilidade de dar continuidade à missão do Senhor Jesus, né? Na verdade, a missão é de Deus, mas ele fez questão de compartilhar com a sua igreja, de dar essa responsabilidade para a sua igreja de pregar o seu evangelho a todas as criaturas. É verdade. Trabalho de amor, em primeiro lugar, pelas almas, e um trabalho de consciência, de estender a mão ao necessitado, ao aflito, aquele que não tem mais esperança, ele recebe a mensagem de esperança, a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Então, o trabalho de missões é o trabalho preponderante na vida e na dinâmica da igreja. Uma igreja, ela é mais alegre, atenta, ela está mais feliz quando ela desempenha bem o trabalho missionário. É claro que esse trabalho está atrelado ao estudo sistemático da palavra de Deus por intermédio do estudo bíblico e da própria escola bíblica dominical. Exatamente. Que é ali, praticamente, a escola bíblica dominical forma não só obreiros para desempenhar funções ministeriais e eclesiásticas, mas principalmente missionários para levar a boa palavra da salvação àqueles que necessitam. Verdade. O pastor Zedequias destacou acerca da importância do trabalho em conjunto, tanto da escola bíblica dominical como de missões. São coisas que não podem trabalhar de formas fragmentadas, né, pastor? São coisas que estão sempre juntos, né? Exatamente. Discipula, ensina, esclarece. A igreja, ela tem departamentos por uma questão de administração, né? Mas toda a igreja, né? Sabemos que a escola bíblica dominical, as crianças, toda a igreja, e todos evangelizam, todos ganham almas para o Senhor, né? Agora, teve uma questão, e tem várias pessoas aqui mandando a paz do Senhor aos senhores, né? Amém. Conhece Daniel Santos, do Jardim Jovaia? Nosso amigo, né? Ele colocou aqui no Facebook, pastor, eu não sei, eu acho que ele quer ser amigo do senhor, viu? Ele colocou aqui no Facebook, vamos ver se vai abrir neste momento, mas ele afirmou que o pastor mandou a paz para o senhor. Amém, diz assim, o pastor Zedequias é um grande homem de Deus. Amém. Daniel é um moço de Deus também, que tem essa vocação missionária, tem feito missões e também é um bom locutor, viu? Eu tava falando aqui, ó, pastor, eu sempre apoio os missionários. Eu até falei pro pastor John brincando, falei, se o Daniel vier aqui um dia apresentar a EBDcast, eu nunca mais volto. Ele faz um trabalho muito interessante no Piauí, né? Sim, trabalho ali todo ano, visitando, levando ali a palavra de Deus, levando conforto, material ali para os irmãos, para uma comunidade ali no Piauí. Parabéns, Daniel Santos, é nosso amigo. Eu sou suspeito de falar que ele é meu amigo bem chegado. Conheço há muitos anos. Pastor Zedequias, pastor John, teve pessoas que falaram algo bem interessante. Nós vivemos na pós-modernidade, em que as informações chegam
de forma muito rápida. Inclusive, o mundo, para algumas pessoas, está evangelizado. E eu coloquei até numa questão de pauta, pelo senhor fazer parte ali do Sename, de fato, há necessidade de enviar missionários, como ocorreram em vários pontos da história da igreja. Há lugares ainda que não foram alcançados pelo evangelho, ou não? Não tem mais necessidade, pastor? Pastor, é um ponto de vista que muitos têm, até errôneo, né? Porque apesar do avanço da tecnologia, o avanço do evangelho, ainda há muito campo, ainda há muito que se fazer na área de missões. Por exemplo, no Brasil, né? Você nem começando aqui pelo Brasil, nós temos 8 segmentos, que nós chamamos 8 segmentos minoritários, ou seja, menos evangelizados, que são, por exemplo, os indígenas, né? Apesar de todo o trabalho que tem avançado na área indígena, nós temos ainda 117 etnias sem a presença missionária. São tribos que vivem na Amazônia e também até mesmo no Nordeste, viu? Temos, por exemplo, os ribeirinhos da Amazônia. Ali, pastor, existem 37 mil comunidades que são isoladas, né? Só se chega através do rio, ou por avião anfíbio, né? De preferência. Mas existe ainda 10 mil comunidades que não possuem igreja. Outro segmento minoritário, ciganos, né? Ciganos, existem cerca de 700 mil ciganos no Brasil e apenas 1.000 declaram a sua fé em Jesus. Temos ainda os sertanejos, aqueles que moram no Nordeste, nas vilas, né? Nos povoados distantes, sem água, sem igreja por perto. Temos cerca de 6 mil assentamentos ainda no Nordeste que não tem uma igreja evangélica, né? E a Sename, pastor, inclusive já aproveitando aqui o gancho, né? A Sename, a CGDB, nosso pastor presidente assentou no seu coração construir 100 igrejas nesses lugares onde não há nenhuma igreja. Louvado seja Deus. Nós já completaremos esse ano 9 igrejas. Temos agora programada no final de novembro, lá no Vale de Jequitinhonha, né? E ano que vem, pastor, se Deus nos permitir, estaremos inaugurando a CGDB/Sename, uma igreja por mês, até chegarmos a 100 igrejas implantadas nesses lugares que não tem, né? Então nós temos ainda os quilombolas, né? São comunidades de pessoas que são descendentes, né? Afrodescendentes dos escravos que se isolaram em comunidades, e lá nós temos 2.000 comunidades ainda não alcançadas pelo evangelho. Temos, por exemplo, os imigrantes. Às vezes a pessoa, eu vou para fora do Brasil para pregar para as pessoas não brasileiras, mas dentro do Brasil nós temos 100 países aqui representados pelos imigrantes, né? Então, aqui em São Paulo, a comunidade japonesa, Foz do Iguaçu, os muçulmanos, nós temos em várias partes do país imigrantes, né, em grande quantidade. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, tem lá 150 pessoas, 150 famílias, né? Aliás, 150 pessoas, várias famílias que chegam de fora dos países que estão aí em situação de calamidade, o Afeganistão, o Paquistão, e alguns, por não terem para onde ir, estão, por enquanto, ficando aí no aeroporto. Os irmãos já devem ter acompanhado. Temos também os deficientes auditivos. Calcula-se que existam 9 milhões de pessoas que têm dificuldade de comunicação e apenas 1% se declara evangélico. Nós temos os ricos dos mais ricos, aqueles que são praticamente inatingíveis, né? Vamos dizer assim, moram nos seus palácios, nas suas coberturas, e praticamente não se pode alcançar, né? Temos também os mais pobres dos pobres, aqueles que vivem, né, lá na vala, no esgoto, e precisam também ser alcançados. Então há muito o que se fazer no Brasil, mas temos também, pastor, muitas necessidades missionárias fora do Brasil. Existe ainda praticamente 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Em novembro do ano passado, pastor John, nós chegamos a... Quantos, pastor? Só para... 4 bilhões. Bilhões? Nós temos, metade, por exemplo, da população mundial. Metade da população mundial. Quase, exatamente, metade da população. Aliás, perdão, 3,4 bilhões. 3,4 bilhões. Um pouquinho menos da metade. 40% por ali. E essas pessoas... nunca ouviram o evangelho? Evangelho, pastor. Por incrível que pareça, nunca ouviram o evangelho. Principalmente aquela janela que nós chamamos 10 e 40, né? São aqueles países que estão ali
nos paralelos, nos graus 10 e 40, o norte da África, praticamente toda a Ásia ali, onde estão concentradas as maiores populações, né? E ainda muitos não ouviram o Evangelho. Então, há muito que se fazer ainda. Parece uma tarefa impossível, mas nós cremos que aquele que nos deu essa tarefa, ele é poderoso para nos ajudar e nós cumprirmos a tarefa. Deus conta com cada um de nós, pastor. O senhor está falando sobre isso. Eu tinha um resultado no Brasil quando eu escrevi um trabalho no mestrado. Isso depois se transformou num livro, que os dados de pessoas protestantes, cristãs, pegando o público de igrejas históricas, pentecostais, pastor John, neopentecostais, gira em torno de 22% aqui no Brasil. E de católicos, 66%. Lembrando que o catolicismo do Brasil tem certos problemas em questões teológicas que eu não quero aqui desrespeitar o público, evidentemente. Mas em falando de pessoas que são declaradas evangélicas, eu vou usar esse termo, o número é 22%. Então, assim, é muito baixo. Quase 80%. Esses dados eu tenho, pastor John. Dessa década agora? Isso. Esses dados eu tenho, foi 2021. Então, me parece que o Brasil precisa ser evangelizado. Esses números, pastor John, eles chegam eles assustam. 3,4 bilhões. Assusta porque nós temos uma questão relacionada às redes sociais, aos meios de comunicação, que são potentes, grandes meios para evangelização. Todavia, nós temos também dificuldades em meios de comunicação, porque muitas vezes a palavra ela chega de uma forma sincrética, não chega pura, né? É uma água que muitas vezes não é pura. Então, o trabalho missionário, além de ser um trabalho de levar a palavra de Deus, é um trabalho de esmero, né? Porque você tem que levar a palavra de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, né? O Filho de Deus. E então, além de todas as dificuldades, temos essa de caráter doutrinário, levar a palavra com fidedignidade, de forma fidedigna, aquilo que está esculpido na palavra de Deus, escrito na palavra de Deus. Então, dificuldades temos. Agora, ciência também de que a obra de Deus está sendo realizada e está alcançando nações inimagináveis, né? Existem relatos de irmãos na China, né? Na Coreia do Norte. Então o grau de perseguição é grande, é elevado, mas a palavra de Deus tem alcançado locais em que nós não imaginaríamos que poderia chegar. Então eu creio que o pastor Zedequias pode até falar melhor, porque tem os dados, mas temos aí a mente ou o pensamento de que muitos locais ainda não têm o acesso à palavra de Deus, mas é a informação que chega até nós. Porque muitas vezes a palavra de Deus ela chega em locais que nós não temos ainda como identificar se chegou ou se não chegou. Em alguns locais, eu li um livro uma vez do Samuel Morris, Cabu, O Príncipe de Ébano. Não sei se o senhor já leu esse livro. Esse menino foi evangelizado. Tem na CPAD para vender esse livro. Como chama, professor? Samuel Morris. O príncipe. Tem uma outra versão que chama O Príncipe de Ébano. Foi de um menino, era um príncipe africano, de uma tribo africana, que Deus acabou visitando ele, livrando ele de uma situação de perigo, porque o pai dele havia perdido uma guerra e ele iria ser enterrado ali, porque ele era a calção da tribo do pai dele. E de uma maneira, eu já até comentei aqui na própria EBDcast, né? Esse príncipe de uma tribo africana, ele foi solto por intermédio de uma intervenção divina, uma luz divina, quando ele estava sendo enterrado. E quando iriam passar o mel na boca dele para aquelas formigas africanas grandes virem e comê-lo, ali ele foi alcançado por uma luz. Ele não sabia que luz era aquela, ele levantou, saiu correndo pelo meio da mata e acabou saindo
exatamente num assentamento da igreja metodista, lá pelos idos do século XIX, e ali ele conheceu a palavra de Deus, foi evangelizado e evangelizou grande parte daqueles que faziam parte ali da tribo. Então, muitas vezes nós não imaginamos a forma que Deus vai agir, mas é por isso que temos que arregaçar as mangas, porque os dados são preocupantes. Aquela passagem que Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, me parece que ele é atual. Muito atual, pastor. Inclusive, essa razão porque ainda tantas pessoas sem ouvir o evangelho, porque focamos muito em uma determinada área. Por exemplo, o maior número de missionários hoje atuantes estão na América Latina, alguns estão na África, e os países, essa janela 10 e 40, apenas 2% dos missionários que estão no campo estão trabalhando nessa região. Então a gente vê que devido a essa escassez de obreiro, e por que tem tão poucos missionários trabalhando nessa área? Porque para essa área requer muito mais investimento, pastor. Para você ir para um país aqui vizinho, na Bolívia, até mesmo nos Estados Unidos, é muito mais fácil. Agora, você evangelizar o mundo árabe, você tem que investir na formação do missionário, que ele venha aprender a língua, costumes, né? Eu estive numa viagem recente agora e nós tivemos em alguns países islâmicos onde não se pode pregar o evangelho. Então eles trabalham nos lares e existem pessoas que passam 2 anos apenas aprendendo a língua e costume antes de falar do amor de Jesus para alguém. Então a gente sabe que, né, nós temos a filosofia do fast food, né, que é tudo na hora, que é resultados rápidos, né? E essa demora, esse investimento que leva, custa dinheiro, custa tempo, é que leva muitos a focarem o envio de missionários para as áreas que não sejam o mundo árabe ou o mundo não alcançado, né? Os povos não alcançados, que estão na sua maioria dentro dessa janela 10 e 40. Pastor, eu ouvi dizer que em Gaza temos ali por volta de 800 a 900 pessoas que se declaram cristãs. É um número bem pequeno, bem reduzido. O senhor tem informação? Como é que está a evangelização ali em Israel, Gaza? Pastor, de Gaza mesmo não tenho assim informações nem dados, né? Mas o senhor falou uma coisa interessante, que há países onde o evangelho é perseguido, né? A opressão é grande, está crescendo. A Índia mesmo, a própria China, o evangelho está crescendo muito. O Irã, glória a Deus, que quase não se vê falar de Irã, a igreja é uma das igrejas que mais cresce no Irã, né? Aquela igreja subterrânea, no sentido de clandestina, vamos dizer assim, né? De lá em lá, de casa em casa. Então o evangelho está crescendo. Existem muitos muçulmanos que estão sonhando com Cristo, com Jesus, estão tendo visões e sonhos com Jesus, né? E aí ficam ali, acabam aceitando a Jesus. Agora, isso não nos isenta, nessas visões, esses sonhos, não nos isentam de pregar o evangelho. Eu vejo isso como apenas um sinal de que Deus tem pressa de salvar esses países, esses povos não alcançados, né? Excelente. Estamos na Rádio AD Belém, 80.9 FM. Todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, estaremos aqui dialogando acerca das lições da nossa tradicional e abençoada Escola Bíblica Dominical, nesse tema que sempre será atual, missões. E você pode enviar a tua mensagem tanto no Facebook, também pelo YouTube. É só colocar Rádio AD Belém, que imediatamente você terá acesso às imagens, caso você queira. Ou você pode também enviar a tua mensagem pelo WhatsApp, no telefone da nossa rádio. E eu já quero aqui conversar com o pastor Zedequias e o pastor John acerca da responsabilidade da igreja. Porque o nosso comentarista, ele fala do cuidado integral dos missionários. E às vezes pensamos que quando se fala de integralidade, aspecto financeiro e aspecto espiritual. 2 perguntas. A igreja, de fato, é responsável pelos missionários? E o que significa esse cuidado integral, pastor Zedequias, pastor John? Pastor, na verdade, o missionário, quando ele vai para o campo, é a igreja indo para o campo. Ele está representando ali a sua igreja. Então, se o missionário ele é bem sucedido, é um reflexo da igreja. Se ele falha,
também é um reflexo do trabalho, do planejamento da igreja. Então a igreja é a instituição que Deus determinou que fosse responsável pela evangelização mundial. É claro que existem agências missionárias que dão apoio, dão treinamento, mas quem envia de fato é a igreja. E por ser essa enviadora, ela é a responsável pela manutenção, né, pastor João, desse missionário. Exatamente, uma responsabilidade integral em que a igreja, aliás, o missionário, ele faz parte ali do corpo de Cristo, ele é a voz da igreja e a voz da palavra de Deus no local que ele está ali para desempenhar a obra da evangelização, do ID de Cristo. É uma situação, o pastor João Paulo, numa de nossas dos nossos programas aqui da IBDcast, ele até teve uma ideia, né? Ele passou uma ideia de nós, como igreja, termos assim uma preocupação até maior de sabermos, uma vez por mês ou no final de trimestre da escola dominical, nós buscarmos informações acerca de como estaria ali o trabalho dos nossos missionários. Isso cada cristão, cada crente, cada membro de igreja deveria ter essa consciência de saber, né, como é que está o missionário, está precisando de alguma coisa. E ficou aí aquela orientação do nosso pastor João Paulo. Da minha parte, sempre quando eu posso eu memorizo e já estou me preparando também para fazer isso, ao menos uma vez por mês, né? Temos que não só nos sensibilizarmos, mas temos que ter essa noção de que o trabalho e a obra missionária ele precisa ser vivenciado com maior intensidade ainda pela igreja que está aqui, pela igreja local e também por aquele que está fazendo a missão transcultural. Quando se fala igreja, é bom deixar claro, as pessoas que nos ouvem, eu digo isso com muita responsabilidade e com amor, somos nós, pessoas. Exatamente. A igreja ela se organiza em secretarias e departamentos. Esse aspecto administrativo e essa organização é importante. Nós percebemos isso desde o livro de Atos, né? Paulo ele tinha uma missão específica, recolhia as ofertas, iam para as pessoas específicas, mas quando se trata de apoio, são as pessoas. Como contribuir? Eu faço missões, né? Já passamos aqui a conta, tudo. Agora, são pessoas, igrejas são pessoas. Então, a lição fala do cuidado integral, e sempre nós pensamos no aspecto financeiro e também no aspecto espiritual. Mas o comentarista, ele coloca também aspecto emocional, esse algo, como o pastor João Paulo falou, em mandar uma mensagem para o WhatsApp. O que significa esse aspecto integral, pastor, em apoio aos nossos missionários? Perfeito. Pastor, o missionário, quando ele chega no campo, ele tem um choque, né? É a cultura que é totalmente diferente, os costumes, né? Quando ele sai da sua igreja, geralmente tem aquela despedida, aquele calor humano, tal, né? Festa, orquestra. E quando ele chega no campo missionário, e principalmente aqueles que vão começar o trabalho do zero, imagine, chegar num país diferente, cultura diferente, leis diferentes. Então, de repente, a solidão, né? No Brasil estava rodeado de amigos, irmãos, e agora a solidão. E há um processo, né, que ele passa. E a questão emocional, né, a solidão, aquela vontade de voltar, de repente bate aquela, será que realmente eu tenho uma chamada de Deus? Será que eu estou no momento de Deus? Então, esse cuidado integral com o emocional e também, pastor, a questão do retorno do missionário, né? Quando é interessante pagar um seguro de vida para o missionário, pastor, porque de repente acontecer algum acidente, todos nós estamos, né, sujeitos a isso, acontecer um acidente, um problema de saúde sério, o missionário de repente ter que voltar a pagar a previdência social, pastor, né, suprir essa necessidade da previdência social. O missionário ficar muito tempo fora e não vai, né, vai estar fora do mercado de trabalho, vamos dizer assim, vai estar no trabalho, lógico, a obra do Senhor,
Então é necessário que a igreja tenha esse cuidado também de acompanhar a questão da pressão que o missionário sofre, pastor. Às vezes o missionário vai, pastor, e aquela pressão, olha, quantas almas você já ganhou? E às vezes é um processo. Então, cada campo é diferente, né? É diferente você ir para um campo aqui na América Latina e você para um campo no país africano, no país do mundo árabe, é totalmente diferente, né? O processo de evangelização, de adaptação, tudo é muito mais diferente, né? Então, há essa necessidade de acompanhamento, né? Da igreja sempre estar em contato, um canal de comunicação, a igreja, os líderes, os próprios irmãos estão sempre em contato com esse missionário, para que ele se sinta realmente amparado, né? Noé, ele conseguiu evangelizar quantas pessoas ali? Ô pastor John, imagina, o pessoal sai daqui com uma igreja cheia, né, todo mundo cantando, chorando, abraçando, e sai daquela expectativa lá no alto. Aí passa uma semana, passam 2, passa um mês, passam 3 meses, passa um ano, e o resultado, como diz a minha mãezinha, é 6 gatos pingados. Não é fácil, né, pastor John? Esse cuidado integral deve ser constante. Constante, mesmo porque nós temos essa experiência, porque, na verdade, o missionário, todo cristão, ele deveria pensar como missionário, né? Gostei. Porque quando os nossos filhos vão para a faculdade, lá, o que eles vão ser? Vão ser sabatinados pelos conceitos da pós-modernidade, como diz aqui o pastor Robson, né? Os conceitos da pós-modernidade. E hoje nós vemos, por exemplo, vários jovens, alguns dados apontam aí que 70% dos jovens que vão para a faculdade, eles começam a ter ali problemas e questões relacionadas à sua fé, né? A sua fé começa a tremer um tanto quanto diante de conceitos filosóficos, diante dos conceitos que estão aí permeando a filosofia das nossas universidades. Então, se dentro aqui do país as pessoas convivendo dentro da nossa cultura, existe às vezes um choque de realidade conceitual, imagine aquele que vai fora. Só que a diferença é que aquele que vai para fora, ele tem a consciência de um chamado, ele tem a consciência de que ele vai ali para ganhar almas. Então deveria ser a mesma consciência nossa. Estamos aqui no Brasil, temos os nossos vizinhos que temos que evangelizar, temos que ter a nossa postura cristã, temos que buscar levar a palavra do evangelho, nem que seja somente pelas nossas atitudes, mas não tem o que falar hoje. Se você chegar numa pessoa, comprar um pão e falar para ela, Deus te abençoe, muitas pessoas começam a olhar para você e falam assim, poxa, amém. Ou quando não é cristão, eles falam, a nós todos. Então, nós temos nós temos que ter esse espírito missionário atuante na nossa vida. Louvado seja Deus. Estamos ao vivo na Rádio AD Belém 80.9 FM. Você pode participar pelo DDD 11 20 81 0475 ou você pode enviar a sua mensagem ali no Facebook ou no YouTube da nossa Rádio AD Belém. Já vai lá no YouTube, se inscreva, dá o like e acompanha os trabalhos que ocorrem aqui na nossa rádio, pelo YouTube ou Facebook, caso você queira. Aqui temos o Coral Belém, né, Doni? Tem muitas coisas, café com os pastores, relato da construção, tá sensacional, 20 anos, correto? A igreja, ela foi construída tijolo a tijolo, pintura a pintura, e dia 15 agora de novembro será a inauguração oficial aqui da nossa sede. Haverá toda uma solenidade do nosso antigo templo, antiga sede, uma caminhada até aqui, a Dr. Afonso 140. Então, a Rádio AD Belém tem muitos programas para poder abençoar a tua vida. E agora, dialogando acerca das lições da nossa escola bíblica dominical, que eu sempre digo, senhores, isso aqui não é um refrão, não, é que é abençoada e tradicional escola bíblica. Eu amo escola bíblica, viu, pastor John? Eu acho que eu sou professor, né? Bom, o senhor mencionou algo, pastor Zedequias, que eu quero compartilhar aqui uma pergunta com os senhores acerca da formação. Qual que é a importância da formação do missionário? E de que forma que
nosso Ministério trabalha acerca desta formação para poder entregar, eu não digo uma pessoa pronta, mas pelo menos menos temerosa quando chega, porque a realidade, o choque cultural, ele é algo que acontece no momento, né? Está ali sozinho, com a família, mas tem uma preparação, tem uma formação. Como que funciona, pastor Zedequias, por favor? Pastor, é fundamental ter toda uma preparação. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo, né? Ele já tinha todo um preparo, né? Como fariseu, que se tornou aos pés de Gamaliel o grande mestre, né? Mas quando ele se converte, ele conta lá em Gálatas, né? Na sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18, ele diz que passou 3 anos na Arábia. Então, nesse período, creio eu, se preparando, orando, buscando a Deus para realizar o grande chamado para os gentios. Então, hoje não é diferente. É necessário que o obreiro seja preparado, tanto teologicamente, emocionalmente, e é necessário também que, por exemplo, se ele for para um campo missionário transcultural, que aprenda bem os costumes, né, daquela cultura, aprenda a falar o idioma, né? Hoje é bem verdade que alguns vão para aprender lá, mas é interessante que se aprenda antes, para chegar lá e já ter essa necessidade suprida. Aprender os costumes, as leis, né? Fazer todo um preparo para que ele possa ser bem sucedido nesse país ou nessa cultura que ele vai trabalhar. E nesse planejamento, tem um tempo específico que os senhores trabalham, ou depende muito da região que o missionário vai, pastor? Pastor, depende muito da região, né? Por exemplo, eu falei aqui do mundo árabe. Para se aprender ali... É que me parece para nós, não quero atrapalhar o senhor, sim, o raciocínio do senhor, perdão, tá? pela minha falta de respeito, caso... Imagina, tá? fica à vontade. Mas porque quando se trata de mundo árabe, né, pastor John? Parece que está muito distante, diferentemente do Paraguai, Bolívia. Então, esse aspecto de tempo ele é muito relativo, né, pastor? Sim, é muito relativo, né? Então, se for para o mundo árabe, com certeza leva mais tempo, né? Se for para um país que tenha uma cultura parecida, né? Com certeza leva menos tempo. Então, é necessário que haja esse planejamento, pastor. Inclusive... hoje, se a pessoa tiver uma profissão também, é interessante, ajuda muito, né? Há países que você não pode entrar como missionário, claro, então você tem que entrar como médico, como professor, com alguma outra profissão, né? Para que ele possa ter acesso àquele país, o governo autorizar, né, o seu acesso como um profissional, né? Tem que ter também, penso eu, pastor, estratégia para conversar, porque muitas vezes o aspecto cultural ele nos ajuda a desenvolver um método de evangelização, mas o conhecimento teológico e da cultura do povo, e principalmente também de outras religiões, é quase que fundamental, porque nós temos, por exemplo, uma noção acerca dos muçulmanos e dos judeus. Então, a nossa cultura está muito próxima, quer queira ou não, desse Estado Novo de Israel, né? Israel é como se fosse ali no Oriente Médio um representante da cultura ocidental, ao que parece, né? Só que dentro de Israel, que é um país multicultural, existem ali os judeus conservadores, os ortodoxos, existe uma linha mais política sionista, existe uma linha de ateus, existe outra linha de liberais, né? Aqueles que são favoráveis, inclusive, a marchas LGBTs. Então, Israel é um país multicultural. Agora, se nós formos analisar os missionários atentos, que gostam de estudar bastante a cultura, a Bíblia, e também o Alcorão e o Taná, eles vão perceber o seguinte, que essa aproximação nossa com os judeus é cultural, mas do ponto de vista religioso, o muçulmano ele tem pontos, isso que muitos missionários podem aproveitar. Tem alguns pontos que, em comparação com o judaísmo,
favorecem numa evangelização. Não estou dizendo que é fácil nenhum nem outro, mas o muçulmano, por exemplo, ele considera Jesus como um profeta. Agora, o judaísmo, aquele ortodoxo, você não vai ver a pessoa de Jesus. Ou seja, eles desconsideram completamente a pessoa de Jesus. Então, vejo alguns missionários com esse link na mente. Jesus é profeta? Quando vai conversar com o muçulmano. Ali ele tem como conversar acerca de Jesus. Porque na prática religiosa, evangelizar um judeu é mais difícil do que evangelizar até mesmo um muçulmano, do ponto de vista da consideração da pessoa de Jesus Cristo. Para fazer o EBDcast não é fácil quando se trata de missões, porque eu lembro ainda que eu aprendi na graduação em teologia, pastor Zedequias, que missões é afrontar a cultura. É afrontar a cultura. Por quê? Via de regra, a cultura tem a sua própria religião, ou seja, a cultura forma a sua religião, principalmente nos países do Oriente Médio. Então, a cultura ela forma a sua própria religião. Entretanto, quando se trata do cristianismo, vai até lá e diz não. O evangelho ele é para todas as culturas e as pessoas devem se moldar o evangelho. Então, quando se trata de evangelho e cultura, é um tema muito complexo, e até mesmo para poder aqui falar com todo cuidado, respeito às pessoas, é um tema assim muito melindroso. Tem que ter bastante cuidado, né, pastor, para não ser ofensivo às pessoas. Sim. Agora, algumas questões precisam ser pontuadas, principalmente em relação aqui, não é uma crítica, mas à Igreja Católica. No mundo muçulmano, e também para alguns judeus, o catolicismo ele representa uma apoteose da idolatria, porque eles veem imagens e dentre as religiões monoteístas não existe nenhum tipo de tolerância em relação à questão da idolatria. Então esses aspectos doutrinários da Igreja Católica que leva as outras duas religiões monoteístas a terem dificuldades são aspectos que precisariam ser repensados até pela própria Igreja Católica no que diz respeito à evangelização. É uma dificuldade muito grande. Tanto é que eles têm dificuldade também de ver o protestantismo, já vê como um aliado dos Estados Unidos. Então, a evangelização é um desafio. É um desafio, porque nós temos pontos inegociáveis que custam vidas. Sim. Inclusive, conversando, pastor Zedequias, com o pastor Rodrigo Ursino, um amigo em comum, sim, ele falou acerca da dificuldade, às vezes, de poder ministrar em determinados pontos do país por conta da cultura. O Brasil é muito grande, como diz meu amigo pastor Alex. Ele fala assim, pastor Robson, o Brasil é muito grande. Há esse preparo também para os missionários que vão dentro da nossa própria República Federativa do Brasil, tem essa formação também, essa preocupação, mesmo sendo sob solo brasileiro, pastor? Sim, pastor, claro. Aquilo, até mesmo a língua, tem palavras que para nós tem um sentido no norte, aqui tem outro, né? Por exemplo, avexado tem um significado em alguns lugares, um se fica apressado, ou se fica envergonhado, enfim, né? Guri. O senhor é do Pará. Eu sou de Rondônia. Rondônia. Sou lá da região norte, né? Então, essa questão da própria linguagem, né? Guri. Para alguns falar guri, se sente ofendido, mas guri, eu sou um homem, como é que chama de guri? Mas guri é um modo de você se dirigir a uma pessoa do sexo masculino, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vê que dentro do próprio país tem essa diferença, né, cultural, né? Imagine fora do Brasil, né? Agora, pastor, essa questão do cristianismo sem compromisso, né? O muçulmano, quando ele pensa no cristianismo no Brasil, ele pensa assim, o cristianismo não é bom, porque se o Brasil é um dos países mais considerado mais cristão do mundo, ou o país mais cristão, né? E tem toda essa prostituição, tem esse carnaval, tem essa liberação aí, então ele pensa no cristianismo como algo ruim, né? Por conta de certas instituições que pregam um cristianismo, mas não vive realmente esse cristianismo, né? Então, para eles,
O cristianismo do Brasil é algo assim deturpado, é algo sem realmente uma pureza. Pastor John e eu, nós viemos conversando exatamente sobre esses pontos, acerca de como grandes metrópoles, como São Paulo, Rio, Bahia, eles vivem uma promiscuidade sexual muito grande, inclusive nessas festas que são promovidas por grande mídia, empresas, enfim. Como o Brasil, essa coisa mercadológica, né? Vamos vender, e vende uma imagem completamente distorcida do que de fato é o Brasil, porque a maioria é conservador, a maioria dos brasileiros são conservadores. Quando eu digo conservadores, não estou falando cristãos, estou falando conservadores nos costumes, acerca de casamento, enfim, mas há uma venda, Pastor John, de algo distorcido fora do país. O pastor Zedequias falou algo interessante, que a imagem que um muçulmano tem do Brasil, ou outros países, outras nações têm do Brasil, é uma imagem estranha, né? Um país onde o cristianismo, em tese, seria a maior religião, também um país com tanta mistura e com tanta promiscuidade. Só que o Brasil, ele tem um aspecto interessante, é o maior país católico do mundo, mas também é o maior país evangélico, está caminhando para ser o maior país evangélico do mundo, é o maior país espírita do mundo. Então aqui tudo é maior de tudo. Então o brasileiro, ele convive com esse aspecto dele ser maior em tudo. Então quando é como o músico numa orquestra, né? Ou o músico numa banda, as pessoas que tocam em banda, tocam em orquestras, quando você vê aquele músico que toca tudo, ele não toca nada, não entende nada de nada. Ele sabe tocar piano, violão, flauta, você vai ver, ele faz uma coisinha aqui, ele não faz nada direito. Então o Brasil precisa ser impactado pelo Evangelho e estamos lutando para isso, né? Em nome de Jesus. Rádio AD Belém, 80.9 FM, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, estamos aqui dialogando acerca das lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Você pode ainda mandar a sua mensagem pelo DDD 11 20 81 0475, 20 81 0475, ou enviar suas mensagens nas nossas redes sociais. Tem muitas mensagens aqui, estamos caminhando já para o final do programa. Tem ainda algumas perguntas. Valdeci Santos colocou dessa forma: que bênção, Pastor John, nosso superintendente do setor 19, paz do Senhor, mandando aqui aos senhores. Amém. Pastor Marcelo Lousada, mandando a paz para os senhores, dizendo: o tema é muito Amém. bom. Pastor Marcelo, inclusive ele acabou de colocar: missões é afrontar. Ele colocou uma pergunta, aí eu vou repassar para os senhores, tá bom? E também o pastor Adaias também mandou. Adaias, obrigado, pastor John. Ele mandou também aqui a paz do Senhor aos senhores, pastores. Silvio Luiz também mandou a paz do Senhor. Amém. Aos senhores. A minha esposa também está acompanhando aqui. Que Deus abençoe os senhores, pastores, grandemente. Está acompanhando. O José Barros, Jardim Castanho. Do Jardim Castanho, nosso amigo, nosso irmão. Não perde uma, né? Deixa eu fazer, vou retransmitir aos senhores, uma Sim. pergunta do pastor Marcelo Lousada. Que está ao vivo, mas já estamos caminhando aqui para poder abençoar o nosso querido pastor. Ele diz assim: missões é afrontar cultura? É uma pergunta. Aí ele continua: o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19, eu acredito que colocou a 23. Então, a primeira pergunta é: missões é afrontar cultura, senhores? Pastor, eu acredito o seguinte, que a cultura, quando o missionário ele vai para uma cultura diferente, para um outro país, ele não vai com a intenção de mudar a cultura daquele país, ele vai pregar o evangelho, mudar a vida. Então a cultura, ela tem o seu lado bom, né? Agora, quando a cultura ela é contrária ao evangelho, por exemplo, falando aqui de uma cultura dentro do nosso país, existe entre alguns indígenas a cultura de, quando o filho nasce aleijado, ele enterrar vivo aquele filho, né? Então, logicamente, isso aí o evangelho ele tem que confrontar, ele tem que chegar e mostrar que o nosso Deus é o Deus dono da vida, ele que tem esse direito, né, de tirar e de dar a vida. Então, não seria chegar afrontando,
mas há determinado momento que você tem que mostrar pela palavra que aquele aspecto, aquela cultura é contrário à vontade de Deus. Pegar um país, exemplo, politeísta e dizer a ele que nós adoramos um único Deus. Ou ele pensar que a salvação é pelas obras e nós dizemos que a salvação é pela graça, pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou seja, são aqueles aspectos negociáveis. Sim. Agora ele cita algo aqui de 1 Coríntios 9, 19. O pastor John é superintendente, esperto, já viu a Bíblia. Ele fala acerca de Paulo, que ele... Se fez de tudo. Exatamente, exatamente. Então eu penso que o que o pastor Marcelo Lousada ele está pontuando é até que ponto nós podemos comunicar, ponto de contatos com a cultura, se vestir, comer algo, beber algo, até mesmo cantar, dançar, depende muito da cultura, ainda mais os africanos que cantam e dançam muito, né? Que não tem problema nenhum com o evangelho, mas tem coisas, mais ou menos nesse ponto, pastor John, que o senhor entendeu? 1 Coríntios 9, versículo 19 diz: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Aí continua no 20: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, o que o apóstolo Paulo, dentro da minha concepção, ele está dizendo aqui, ele se fazer de fraco para ganhar os fracos, não significa que ele estaria se misturando na prática do erro, do pecado, do dolo, em hipótese alguma. Significa que ele estaria ali buscando uma linha de comunicação em que a outra parte, sendo judeu, ou sendo livre, ou sendo aquele que está debaixo da lei, ele se colocava ali numa posição de equalização com aquelas pessoas, ou seja, como se estivesse no lugar deles, né? Para ele se considerar, por exemplo, como judeu, para conversar com o judeu, não havia dificuldade, porque Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia toda a sistemática do judaísmo, então ele tinha argumentos suficientes para evangelizar o judeu. Perfeito, estamos caminhando para o final. Eu quero aqui uma pergunta derradeira, pedirei aos senhores para serem sintéticos por conta do tempo. Temos muitos ouvintes agora na Rádio de Belém que tem aquela chama missionária. Pastor Zedequias, Pastor John, qual é o conselho para um jovem ou uma jovem compreender essa vocação missionária, e qual é o conselho que os senhores desejam passar agora aos nossos ouvintes? Pastor, primeiramente, se a pessoa tem essa vocação missionária, ela tem que começar por Jerusalém. Ela tem que fazer parte dos trabalhos da igreja, como todo crente, na verdade, né? Mas esse que sente que tem a chamada missionária, se dedicar ainda muito mais. Há pessoas que querem ir para a Europa, para os Estados Unidos, mas que não querem evangelizar ali no seu bairro, com a sua igreja, com o departamento de evangelismo. Então, que comece a fazer o trabalho local. E se esse sentimento que ele sente permanecer, né, ao longo do tempo, for crescente, é uma chamada de Deus. E ele então tem que se preparar, né? Tem que se preparar enquanto essa chamada não se torna efetiva. Eu lembro de um casal que Deus falou com eles, que eles iam ser missionários, eles venderam tudo lá, se precipitaram e demorou muito, eles foram, mas demorou um pouquinho de tempo. Então entre a promessa e o cumprimento há um tempo, né? Então entre a chamada e a ida para o campo missionário há um tempo, um preparo que vai se confirmando a cada dia, né? Esse sentimento vai crescendo. Por mais que o tempo passe, você tem esse sentimento. E às vezes acontece você sentir a chamada para um país e você ir primeiramente para o outro, né? Eu estive em Pacajus recentemente, no Ceará, e o pastor Eliaqui, que é o pastor presidente, foi missionário na África. Ele tinha essa chamada, só que primeiramente ele foi para um campo missional, uma igreja pequena, solteiro ainda lá no interior do Ceará. Depois foi para o Paraguai. E ele, meu Deus, será que eu estava errado? Mas aquela chama. E um dia então chegou o momento e a igreja o enviou para a África, né? Então é necessário ter paciência, esperar
os sinais de Deus, né, na nossa vida. Amém. Muito alegre, muito contente de ter a participação aqui do pastor Zedequias, que em termos de missões, ele ali em Guarulhos e agora também perante a Sename, tem desempenhado um trabalho excepcional, um trabalho que Deus tem abençoado bastante. Ficamos muito alegres realmente com a presença do nosso pastor Zedequias, e eu subscrevo, viu, pastor? Eu estou aqui para subscrever esse trabalho. Vai com o relator? Eu voto junto com o relator, e sempre em oração pelos nossos missionários. A Assembleia de Deus é um celeiro de missionários, espalhando missionários para todo o mundo. É a maior igreja, é a maior agência de evangelização do mundo, é a igreja Assembleia de Deus. Então, que Deus continue abençoando a todos aqueles que têm a chama. Deixe que essa chama arda mais ainda, buscando a orientação, conforme disse o nosso pastor aqui, em oração, buscando na leitura da palavra de Deus, para que Deus possa estar orientando a você que tem esse chamado missionário transcultural. A você que não tem o chamado transcultural, você tem o chamado local, viu? Não vai pensar que está livre, não. Tem que fazer a obra também. Deus abençoe. Amém. Pastor Zedequias Trajano, secretário de Planejamento da nossa Sename, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. As portas estão sempre abertas. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, o privilégio de poder participar aqui com EBDcast, né, com vocês, esse tema tão especial desse trimestre que é missões. Pastor John Robson, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe, pastor. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero agradecer também ao Doni, que sempre está nos ajudando. Deus abençoe, Doni, até sexta-feira que vem. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, por nos permitir dialogar acerca das lições da nossa Escola Bíblica Dominical, ao nosso pastor também, José Wellington Júnior, muito obrigado por nos apoiar. Quero agradecer a você que todas as sextas-feiras, gentilmente, pega o seu aparelho e liga e sintoniza 80.9 FM na nossa rádio AD Belém e acompanha todos os assuntos que são debatidos neste local. Lembre-se, o arder missionário, ele é em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como ensinou o pastor John, que nós possamos viver essa chama missionária constantemente. Até a próxima sexta-feira e que Deus abençoe a tua vida, a tua família e teu ministério.